Senhor presidente e colegas deputados, eu queria, antes de fazer meu pronunciamento a respeito uma posição do PSB nacional, fazer um comentário a respeito da nossa viagem nesse final de semana. Eu não poderia deixar de fazer um registro do projeto que conheci lá em Peixoto de Azevedo, projeto Luz da Manhã. É um projeto da Polícia Militar, sob o comando do Tenente-Coronel Gildásio, sendo conduzido pelo Tenente Helder. Belíssimo trabalho de integração social com as crianças e jovens daquele município. Mais de 300 jovens tendo a oportunidade de, através daquele programa Luz da Manhã, colocar a integração daquelas crianças de baixa renda na sociedade de Peixoto de Azevedo. Queria que ficasse registrado nos anais da Assembleia Legislativa o meu respeito e que fosse seguido como exemplo aquele projeto para os outros 141 municípios do estado de Mato Grosso. Também em Peixoto de Azevedo, o registro da visita que fiz à piscicultura Longo, piscicultura do companheiro Vili, que cria o pirarucu de uma forma ambientalmente correta e precisa ser valorizado por parte do estado de Mato Grosso. Nós precisamos, Pedro Satélite, que seja regulamentada a lei do SUSAF o quanto antes, sob pena de estarmos prejudicando produtores como o Vili, que fez ali da sua piscicultura um exemplo para Mato Grosso e que tem que ser seguido por outros produtores. Se nós fizéssemos ali um dia de campo naquela piscicultura, nós levaríamos a exemplo para outros produtores desse segmento um belíssimo trabalho de dedicação ali que o Vili faz naquela piscicultura Longo em Peixoto de Azevedo. Senhoras e senhores, deputados, amigos aqui presentes, quero fazer um pronunciamento com relação ao posicionamento do PSB nacional. Há partidos no Brasil que não abrem a mínima possibilidade do debate, nem interno e muito menos externo. Defendem uma hegemonia ideológica e posições unânimes do Congresso sob pena de expulsão ou punição. Esse tipo de procedimento não é aceitável. Me refiro à decisão do PSB nacional de destituir Fábio Garcia da presidência do PSB Mato Grosso. A decisão do PSB foi ideológica, monocrática, autoritária e ditatorial. Esse procedimento revela que a Executiva Nacional do PSB não está disposta a conviver em uma sociedade democrática, pois desrespeitam as bases do partido, desprezam o fundamento constitucional da liberdade de expressão e de voto. A Executiva Nacional do PSB, ao destituir Fábio Garcia da presidência do partido, deixa claro que não aceita o debate, não aceita o contraditório e comete um grande erro. O que fizeram com Fábio Garcia é um ato de desrespeito a todos nós, pois fomos nós que elegemos para a presidência do partido em Mato Grosso. O PSB demonstrou, ao longo dos últimos anos, ser um partido moderno, preocupado com o futuro do nosso país e com uma postura diferente. Ao que parece, perder um rumo e cometer uma injustiça e um desrespeito a todos nós que ajudamos a construir esse partido em Mato Grosso. Sobre a votação que gerou esse desconforto entre PSB e o deputado Fábio Garcia, precisamos fazer alguns esclarecimentos, trazer a verdade para o debate e não ficar preso a slogans ideológicos. A reforma trabalhista não retirou qualquer direito do trabalhador. Os direitos trabalhistas estão garantidos no artigo 7º da Constituição Federal e nenhuma alteração foi feita nesse dispositivo. Ao contrário de que alguns disseram, a reforma entregou alguns novos direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, novo direito de não pagar o imposto sindical, novo direito
se assim entenderem ambas as partes, de dividir as férias em 3 períodos durante o ano. Novo direito de prestar serviço por hora trabalhada, como diarista, por exemplo. Com isso, o cidadão poderá usar do seu tempo livre para trabalhar 1 hora por dia ou 1 dia por semana, se assim decidir, e ainda ter todos os direitos garantidos, como férias, FGTS, 13º e etc. Novo direito de trabalhar diretamente de sua própria residência e manter o vínculo com a empresa, mesmo à distância, sem precisar bater ponto, ou seja, home office. Agora estará coberto pela CLT. O trabalhador ganhou ainda o direito de diminuir o seu horário no almoço para que, na prática, sair mais cedo do trabalho, por exemplo. O trabalhador poderá receber uma folga pelo tempo trabalhado por meio de um banco de horas mais flexível. E isso só ocorrerá se for do desejo do trabalhador e do empregador. Por exemplo, aquele dia em que o trabalhador precisar de se atrasar para levar seu filho no médico, ou sair mais cedo, no novo formato de banco de horas terá a função e poderá ser um acordo entre o trabalhador e o empregador dentro do próprio mês. O trabalhador ganhou o direito de trocar sua folga semanal por um outro dia da semana, se assim definirem as partes. O trabalhador e o empregador não precisam do governo e nem dos sindicatos para que esses acordos sejam feitos. Isso é uma forma de retirar um peso das costas de todos nesta relação. O trabalhador ganhou a garantia de não ter afetado pela pejotização o trabalhador que for demitido. Não poderá ser recontratado de forma terceirizada antes de completar 18 meses da data da demissão. Isso é um recado àqueles que estão dizendo que o trabalhador poderá ser demitido e recontratado com salário menor. É mentira. O trabalhador ganhou o direito de receber gratificação e premiações sem restrições legais. Para exemplificar, a lei atual restringe esse tipo de bonificação, pois o empresário não pode oferecer gratificação ou prêmios por produtividade sem que haja aumento efetivo do salário ou a incorporação desses valores no próprio salário. As barreiras legais que impedem o empregador de pagar um bônus ao trabalhador, mesmo que a título de gratificação de final de ano, ou para motivar um melhor funcionário, ou dividir os lucros da empresa daquele mês, serão derrubadas por essa nova reforma. E essa é mais uma das medidas para melhorar a renda do trabalhador. E assim, em países que querem evoluir e gerar novos empregos, as pessoas devem entender que o governo não gera empregos. Quem gera empregos são as pessoas, os pagadores de impostos, os empreendedores e trabalhadores. Quanto aos sindicalistas ou partidos, dizem que direitos foram retirados, pode-se dizer em alto e bom som. Isso é para fazer palanque eleitoral, mentindo para a população. Espanta-me muito o PSB nacional ter aderido a esse tom ideológico. O PSB preferiu aderir ao movimento partidário ao invés de posicionar ao lado da população verdadeiramente. O PSB tem o dever de ajudar a trazer a luz para esse tema e não confundir o debate. Era só, senhor presidente. Obrigado. Deputado Oscar Bezerra, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que a piscicultura longo do seu Villani é a única do estado do Mato Grosso que tem aí os seus alivinos, ele mesmo produz na piscicultura, e é a única no estado do Mato Grosso. Já visto que nós temos só um produtor também que produz em Rondônia. Agora, o que precisa realmente é o SUSAF ser regulamentado, porque isso dificulta a comercialização do peixe. E o Villani, ele está incentivando e fazendo palestras, inclusive, para os municípios circunvizinhos de Peixoto de Azevedo, incentivando a piscicultura e o criame do pirarucu, principalmente incentivando a agricultura familiar,
que isso possa realmente agregar valores. Nós já fizemos um requerimento aqui, já cobramos, e fico feliz que Vossa Excelência também estará cobrando, juntamente à Secretaria de Fazenda, para que a gente possa fazer essa regulamentação que eu entendo que já deveria ter feito, deputado. Pois não, deputado. Eu acabei não falando um tema extremamente relevante que o senhor esteve presente hoje no Palácio, juntamente com o deputado Zé Domingos Fraga, eu, o senhor e o deputado, qual é o outro deputado que esteve conosco, a respeito do Vale do Abençoado? Zé Domingos, também o deputado Nininho, que também participou. Eu queria deixar aqui um registro. Hoje é um dia assim, histórico para aquelas famílias, onde eu tenho que parabenizar a atitude do governador Pedro Táxi em emitir o decreto de desapropriação da área do Vale do Abençoado, uma demanda histórica ao longo de 1 ano e meio debatendo esse tema, e hoje foi assinado esse decreto na presença dos 65 famílias que lá estavam. Então fica aqui esse registro. Sem dúvida, deputado. Passamos para o grande expediente, com a palavra a nobre deputada Janaína Riba. Senhor presidente, boa noite aos colegas parlamentares, à imprensa que nos acompanha e à população, através da TV Assembleia, os que estão aqui em plenário. Senhor presidente, eu faço uso desse grande expediente, não estava aqui no momento do pequeno expediente, mas para tratar de um tema que considero de extrema relevância também e que tem tomado conta de todas as redes sociais e as mídias também do nosso Estado, que é a questão da zoofilia. Nós tivemos recentemente um caso que causou espanto e estarrecimento daqueles que simpatizam, defendem, protegem os animais. Um estudante que filmou o estupro de uma cadela, e isso tomou proporções que ninguém imaginava. Aliás, muitos sequer imaginavam que isso ainda existisse ou que acontecesse, atos de zoofilia